donuts eu vou usar essa massa. Eu peguei um pouco tingi com um pouco de tinta amarelo ocre. Mas se você não tiver, você pode pegar o próprio amarelo, misturar um pouquinho, bem um pouquinho mesmo do marrom e um pouquinho do branco. E aí você deixa mais ou menos nesse tom aqui. Não precisa ficar muito escuro, que depois eu vou fazer um sombreamento com tinta, pra ficar aquele tom, né, do assado que fica mais legal, tá? Pra fazer os confetinhos que vão em cima, os granuladinhos, é muito simples. É só você pegar vou pegar uma cor aqui, que dê pra ver melhor aqui nessa base. Ó, você pega um pouquinho da cor que você quiser ir pro granulado. Eu usei verde, azul escuro, azul claro, vermelho, amarelo e branco e lilás. Então você pode escolher as que você quiser. E aí, ó, é só fazer uns rolinhos assim, bem fininhos. Não precisa ser muito fininho também, né? Um tamanho aí de um granulado, tá? Se você for fazer muitos, eu vou fazer vários, usa uma extrusora, usa aquela pontinha que sai redondinho, né? Um dos menorzinhos, e aí você consegue tirar vários. Como eu fiz, eu vou fazer só 2, então não precisa de tanto. Aí eu vou deixar reservado numa placa de EVA, vou deixar secado um dia pro outro, ou até endurecer bem, tá bom? E aí eu gosto de fazer já o granuladinho, que aí eu vou fazer isso daqui e no dia seguinte eu faço a cobertura. Eu tô usando aqui, eu vou fazer 2, né, com essa quantidade de massa aqui. Então eu tô usando cerca de 45 gramas, tá? Então pra cada um vai aí uns 23 gramas, 22 gramas, tá? Eu vou fazer mais ou menos o tamanho de um donuts, tamanho real, só que um pouquinho menor porque é chaveiro. E aí, ó, dei uma sovadinha e vou fazer um rolo. E aí eu vou ver aqui mais ou menos a espessura que eu vou deixar esse donuts. Como eu vou fazer 2 aqui, eu vou cortar aqui no meio, ó. Vou medir aqui o meio para os dois ficarem no mesmo tamanho. E aí é legal você ir olhando a imagem de referência para você ver se está fazendo certinho. E aí, ó, eu vou vendo aqui se tá legal o tamanho, né? Eu vou passar um pouquinho de cola, vou dar uma achatadinha nas duas pontinhas. E aí, ó, passei aqui um pouquinho de cola e vou unir. E aí você pode vir aqui com um pincel modelador e um pouco de água. E une essa massa aqui. Você pode unir só a parte, um lado, porque como a gente vai cobrir, esse lado aqui, ó, eu vou cobrir, né, com a massa, com a cobertura. Então eu vou me ocupar mais esse lado aqui, que é a parte que vai ficar aparecendo. Mas também não precisa ficar perfeitinho, né? Senão também nada muito perfeito é muito realista, né? O donuts não é perfeitamente redondinho, nem perfeitamente lisinho, cilíndrico. Então você pode dar umas amassadinhas até aí na imagem de referência
você vai ver que tem umas marquinhas. Então é legal deixar ele assim meio tortinho, tá? Ó. E aí eu vou deixar secar na base de EVA, uma placa de EVA. Eu vou deixar secar até o dia seguinte. Aí você vai olhando, chegou, né, você viu que ele tá sequinho no dia seguinte, você já vira ele e deixa secar o lado de baixo. Se você quiser deixar na frente do ventilador para ir mais rápido o processo de secagem, é ainda melhor, né? Que aí seca mais rápido. Mas o ideal é sempre deixar secar de um dia pro outro, tá? Eu vou fazer agora essa parte do sombreamento para dar essa aparência, né? Ainda tá molhadinho, por isso que tá brilhando bastante. Mas é pra dar essa aparência aí de assado. Então eu peguei o amarelo, peguei um pouquinho só do amarelo e uma gotinha só do marrom pra ficar assim esse tom, né, de um amarelo mais queimadinho. E aí eu molhei aqui, ó, deixei bem aguadinho. E aí eu vou misturando aos poucos. Eu vou pegar, eu já deixei secar de um dia pro outro, né, assim, e depois eu deixei secar um pouco desse lado aqui pra ele ficar mais durinho. E aí eu venho aqui, ó, essa tinta que eu tô usando é uma tinta acrílica brilhante. Se você não tiver tinta acrílica brilhante, pode ser qualquer uma que você tiver, e aí depois que secar a gente passa, você pode passar o verniz, ou até mesmo aquela base de unha, sabe? Então o que eu tô fazendo aqui, ó, eu tô passando e eu tô pegando um pouquinho do marrom ainda, sem misturar, porque eu vou dando, não precisa ficar igualzinho, né, todo de uma cor só, na verdade, quanto mais ficar misturado a cor, um pouco do amarelo com um pouco do marrom, fica mais natural o aspecto. Então agora eu vou passar o marrom por cima, eu tô passando bem aguadinho, tá? Que é pra ficar assim meio transparentezinho mesmo, não é pra cobrir todo o fundo. E aí eu tô passando aqui, ó, o pincel sujo da tinta marrom aguadinha, tá? Aí você vai vendo aí o tanto que você quer deixar um pouquinho mais tostado. Passar aqui mais forte para eu conseguir mostrar aí na câmera a diferença. Tá? Então assim, ó. E sempre aleatório, né? Vai fazendo uma sujeirinha assim aleatória. Aí eu vou deixar secar. Enquanto vai secando essa parte, eu vou cortar os confetinhos que eu deixei secar de um dia pro outro. Confete não, né? Os granulados. Aí eu peguei aqui um potinho, ó, que é pra eu colocar esses confetinhos cortados. Principalmente se você for fazer vários, né? É legal você ter esse potinho com tampa pra você deixar guardado aí, pra não ter risco de virar e você perder. Ó, então eu peguei aqui, ó, já tá durinho, eu deixei secar de um dia pro outro. E aí eu vou juntar aqui e vou cortar. Não precisa cortar tudo do mesmo tamanho, mas também não pode ser nem muito grande, nem muito pequeno, tá? Eu vou medir aqui mais ou menos o tamanho. Ele tá com uns 4 milímetros, quase meio centímetro aí, tá? Mas aí não precisa ser exatamente desse tamanho, tá? Pode ser um pouco maior, um pouco menor, tanto que eu nem vou ficar medindo, eu vou fazendo aqui no olho, tá? E aí eu vou cortando. E aí eu fiz a mesma coisa com o granulado marrom, ó. Gente, parece de verdade, ó. Então tá de comer. Tá? Então, vou deixar aqui reservado. E aí, enquanto vai secando ali, eu vou
fazer aqui a parte do brigadeiro. Agora vem a parte mais legal, que é a cobertura. E eu vou usar aqui cerca de 5 gramas de massa rosa. Você pode fazer aí a cor que você quiser, ou que o cliente pedir, né? Ou pode ser variada, acho que fica muito legal também fazer cores bem variadas. Então, ó, dei uma sovadinha, uma achatada. Vou abrir a massa. Não precisa deixar ela muito fina, mas também ela não pode ficar grossa, tá? Porque é uma cobertura. Eu vou colocando aqui, ó, e vendo a quantidade se tá bom. Ela precisa cobrir até mais ou menos aqui. Só que aí aqui, ó, eu vou ajeitar, vou puxar um pouquinho pra baixo, então tá bom assim. E aqui no meio, ó, você pode usar um cortador redondo pequeno, é só mesmo pra fazer o furo. Ou você pode usar assim, ó, cabo de pincel, qualquer coisa, só pra fazer o furinho aqui no meio, tá? E não precisa ficar nada reto aqui, por isso que eu não tô cortando com cortador essa parte de fora. Não precisa ficar nada reto, pelo contrário, quanto mais ficar aqui assim meio bagunçadinho, melhor. E aí eu vou colocar aqui nessa parte que eu não pintei. Eu vou passar cola, eu gosto sempre de passar cola pra evitar qualquer problema, que às vezes a massa não tem uma qualidade muito boa, ela acaba não aderindo tanto. Então eu prefiro sempre passar cola, tá? E aqui também, se ficar com o brilho da cola, não tem problema, porque depois a gente vai passar brilho nela toda. E aí eu vou colocar aqui, ó, centralizar o buraquinho do recheio, da cobertura com o buraquinho da rosca. E vou ajeitando. Só tem cuidado pra não apertar muito, senão não vai ficar legal. Tem que dar um caimento bem natural, não é pra apertar, tá? É pra pressionar levemente, pra que essa cobertura aqui desça de um jeito bem natural, como se tivesse jogado mesmo uma cobertura. Mas aí você pode ir desenhando aqui as bordinhas do jeito que você quiser. Eu tô dando uma alisadinha aqui porque tava com umas rachadurinhas. Ó. E aí você acerta. Não precisa ficar nada perfeito, tá? O ideal mesmo é que fique umas marcas. E se tiver a marca de digital, você dá uma alisadinha pra tirar a marca da digital. E agora eu vou jogar aqui o confete nas duas pra aproveitar, né, a brincadeira. Ai, gente, é muito gostoso fazer isso daqui. Eu vou passar aqui, ó, a cola em toda a parte onde eu quero que grude o confete, que é essa cobertura aqui, que no meu caso eu tô fazendo rosa. E quem fizer aí, me marca no Instagram, coloca a hashtag Carla Félix Biscuit, que eu vou dar uma olhadinha. E se você fizer aí de outras cores, eu quero muito ver também, que é muito legal. Esse aqui é legal, que criança pode mexer, de qualquer idade aí, a partir dos 4, 5 anos, né, que não vai comer a massa ou a cola, porque aqui não tem nada assim cortante e nem super bonder, né, que gruda no dedo e tal. Então é legal porque qualquer idade aí já pode fazer um desse, tá? Aí eu vou usar aqui, ó, os confetinhos. Vou misturar bem para as cores ficarem bem misturadinhas. E vou jogando Vou jogar aqui, ó, pra grudar. E aí, se tiver, eu tô vendo que tem uns aqui que tá meio grandinho, vou dar uma cortadinha. Se você achar que tá grande, você pode cortar alguns aí que estiverem muito grandes. Esse daqui eu achei que tá meio grandinho.
E aí você pode ir também posicionando onde não tem. Aqui quase não tem amarelo, por exemplo. Vou colocar mais os amarelinhos aqui, pra ficar bem... O amarelo foi todo pro outro ali. E aí dá uma pressionadinha nos confetes, ó, pra ele grudar bem, tá? Mas também não precisa afundar o confete lá dentro da massa. É só pra que esses confetes não soltem depois. Principalmente que esse daqui, ele vai ser um chaveiro. Então ele precisa estar um pouquinho mais grudado. Se for imã de geladeira, não vai ter tanto risco de cair, né? De ficar caindo os confetes. Ah, que fofo! Tem um marronzinho aqui querendo vir. Ah, se você quiser pôr marrom também, pode pôr, fica legal também. Vou passar mais cola aqui. Para fazer a forminha do brigadeiro, eu peguei aqui cerca de 6 gramas de massa branca. Aí eu vou dar uma achatadinha e vou deixar ela um pouquinho mais fina. Principalmente aqui, ó, nas bordinhas, tá? Aqui no fundo pode deixar um pouquinho mais gordinho. Mas aqui nas bordinhas eu vou deixar mais fina. E de um jeito que eu consigo cobrir toda essa parte aqui da forma. Vou passar um pouquinho de óleo, mas é bem pouquinho mesmo, não precisa ser muito. E eu vou colocar aqui, ó. Vou acomodar aqui o fundo e vou apertar aqui nas laterais para pegar bem o formato da forminha. Daí, ó, pra acertar essas bordinhas aqui, eu vou virar, pressiono e aí fica retinho, tá? Eu vou dar mais uma pressionadinha aqui. Pra fazer o brigadeiro, eu vou usar aqui cerca de 16 gramas da massa marrom chocolate. Fazer uma bolinha bem apertadinha, sem nenhuma rachadura. 15 a 16 gramas, tá? Vou passar aqui um pouquinho de água na massa dentro. Você vê que eu não tirei, né, a massa aqui de dentro. Vou colocar o brigadeiro, dar uma leve pressionadinha só pra entrar ali na forma. E agora, ó, eu venho aqui, dou uma pressionadinha assim de leve pra essa massa branca grudar aqui na lateral. E aí eu tiro, ó. Aí ficou assim. E eu vou deixar secar de um dia pro outro, pra depois poder colocar os granuladinhos. Ó, pra fazer os granuladinhos do brigadeiro, eu tô usando essa extrusora aqui. Se você tiver aquelas outras que você não faz quase força, melhor ainda, né? E eu tô usando o menorzinho, o buraquinho menor. Eu usei esse aqui, que tem vários, mas eu achei que ficou muito fininho. Mas dá também, tá? Só que eu preferi esse, que é um pouquinho mais gordinho, que eu acho que fica melhor. E aí é só eu fazer vários aqui, dependendo da quantidade que eu vou fazer. Eu tô fazendo 2. E eu vou deixar secar numa placa de EVA, separadinhos assim, pra eles não grudarem um no outro, né? E depois que estiver bem durinho eu corto. Vou agora colocar o granulado no brigadeiro. Então eu vou passar cola, bastante cola. E aí eu cortei e coloquei aqui, ó, numa bandejinha, pra eu conseguir grudando assim. E depois os lugares que não grudar eu vou e grudo
preenchendo, né, os espaços. Aí agora eu venho e vou preenchendo aqui os espaços. Aqui no meio eu vou deixar um buraco, né? Pra colocar o chaveiro depois. E daí eu vou preencher ele todo, né? Até ficar assim bem completinho. E eu tô deixando ele espetadinho assim, ó. Numa placa de isopor pra secar e pra secar essa parte também. Eu vou fazer uma opção do brigadeiro num tamanho grande. Então eu tô usando aqui a bola número 40, mas você pode usar a bola do tamanho que você quiser. Se você quiser um brigadeiro maior, pode ser maior. Se quiser menor, pode ser menor. E peguei aqui um pouco da massa marrom chocolate, um pouco menor do que o tamanho da bola. Então eu vou abrir essa massa. Se você quiser passar cola na bola antes de deixar secar, é melhor. A massa vai aderir mais rápido, tá? A minha aqui eu esqueci, mas não tem problema. Eu abri a massa, não precisa deixar ela muito fina. O ideal é deixar uma espessura um pouquinho maior pra dar pra grudar melhor isso aqui e não ter o risco de rasgar, entendeu? E se você for fazer o chaveiro, também é bom, porque aí vai segurar melhor a argolinha de chaveiro. Então, ó, envolvi aqui a massa, né? Ó. E aí eu vou tirar aqui o que sobrou. E vou juntar. E aqui, ó, onde eu tirei o excesso, eu vou fechar bem pra não, depois que secar, não formar uma rachadura. E onde tiver bolha, que nem aqui o meu tá aparecendo bolha, eu venho aqui com um palito ou uma esteca de ponta e furo. Oi, boa tarde. Compraram tapete, panela hoje? Coloquei aqui, ó, um palito e passei cola nele todo, com o auxílio de um pincel, deixei ele bem melecadinho de cola. E aqui estão os granuladinhos que eu já cortei. Eu usei a extrusora com uma ponta um pouco mais grossa do que o do brigadeiro menorzinho, né? Então usei a ponta e fiz vários. Já deixei secar e já cortei conforme eu fiz com o brigadeiro menor. E aí eu venho aqui, ó. Opa, quebrou o palito. E vou fazendo assim. Vou tirar aqui o palito. E eu tô passando e tô dando uma pressionadinha, tá? Vou colocar aqui. E aí não vão grudar todos assim direitinho ainda, né? Depois eu vou ajustando com a mão mesmo, vou colocando mais granuladinhos onde não foi. Mas ó, vai colocando e vai dando uma pressionada para grudar.
Só não pressiona muito, senão não fica legal também. Tem que ficar meio soltinho. Aí agora aqui, ó, nesses lugares que não grudou, e aí se precisar passar mais cola, passa mais cola e vai grudando nos lugares que não foi, ó. Aqui, por exemplo, já tá um pouquinho sem cola. E não tem problema, pode passar cola à vontade, que essa cola ela fica transparente depois, né? Vai ficar um brilho aí, que não tem problema, porque o brigadeiro ele tem mesmo um brilho também da gordura, né, do brigadeiro normalmente. Agora eu vou colocar o chaveiro. E aí eu fiz aqui, ó, um furinho. Eu tinha feito esse furinho ontem, na verdade, e deixei ele secando assim, espetadinho, que aí ele secaria tudo, né? Secou tudo. Ele ainda tá mole por dentro, né? Mas por fora ele já tá bem firme. E eu vou usar cola instantânea, tá? Eu vou pingar aqui dentro do furinho. É melhor a cola instantânea do que a cola branca, porque a cola branca geralmente enferruja o chaveiro, tá? E aí eu venho aqui, ó, com a ajuda do alicate, e vou colocar essa pontinha aqui dentro. E eu vou colocar pelo menos um gominho e meio dessa correntinha, né, do chaveiro, pra dar uma base legal ali. E aí é isso, só agora tem que deixar secar. Porque se for usar agora já, ainda tá molinha a massa, né? Então pode acabar perdendo, soltar e ficar só a base do chaveiro, tá? E aí no brigadeiro eu fiz a mesma coisa. Ó, aqui, caiu um granuladinho. Tá? E aí, se você quiser, o meu já tá brilhando assim, ó, por causa da cola, né, e tal. Eu acredito que não seja necessário passar mais verniz ou qualquer coisa assim. Eu acho que o brilho já tá legal, tá um brilho bacana da tinta também. Mas se você quiser passar um verniz, você pode usar o verniz spray, né, brilhante, pra deixar ele com esse brilho, com essa brilho de gordura e tal. No brigadeiro eu acho até legal deixar fosco mesmo. Se você tiver um verniz spray fosco, fica legal. Aqui ainda tá meio branquinho porque eu coloquei mais alguns granuladinhos, ó. E eu fiz alguns outros aqui, ó. Esse daqui o granulado tá um pouquinho mais fino. E aí, se você quiser passar o verniz, passa um verniz fosco no brigadeiro aqui, né, na embalagenzinha, que seria, né, essa parte branca, você passa um verniz fosco, que eu acho que fica mais legal. Mas nesse aqui seria legal o verniz brilhante mesmo, tá? Eu amei o resultado. E aí o donuts, se você quiser fazer ele maior, né, do tamanho do donuts mesmo original, você faz ele maior. Ou se quiser fazer menorzinho também. O brigadeiro também pode fazer maior, pode fazer menor. Aí você faz do jeito que você achar mais legal. E se você fizer, me marca lá no Instagram, na hashtag CarlaFelixBiscuit, que eu vou dar uma olhadinha. E eu vou gostar muito de saber o que você fez. Eu espero que você tenha gostado dessa aulinha, tenha se divertido, né, fazendo, que eu me diverti, eu achei super legal. E é isso, um grande beijo. Tchau, tchau.